momento de ação de graças pelo aniversário, meu aniversário de 60 anos. Deus tem me dado vida, Deus tem me dado forças para viver, né? E eu agradeço a Deus e quero honrar a Deus por esse tempo tão especial. A Bíblia diz no Salmo 118, versículo 24: este é o dia que o Senhor nos fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Então esse é o dia que nós nos alegrarmos no Senhor e agradecer a Deus por mais esse ano de vida, por esse ano tão especial de superação, de tantas lutas, de tantos problemas, mas que Deus tem dado vitória e tem nos sustentado a cada dia. Não somente a mim, mas também a vida de muitos irmãos. E eu louvo a Deus por isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua graça, bondade, misericórdia sobre a nossa vida e pedimos, Senhor, que as tuas mãos poderosas, Senhor, estejam sobre a vida de cada um dos seus filhos, ó Pai, derramando da tua bênção, da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo, ó Deus, que essa seja uma manhã abençoada para aqueles que chegarão a este lugar de oração, ó Deus, a essa casa de oração, que também aqueles que estão acompanhando online, ó Deus, sejam onde estiverem, sejam também muito abençoados pelo Senhor e alcançados por essa graça maravilhosa. Receba, Senhor, o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a gratidão do nosso coração, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, primeiro quem está do seu lado aí, que não veio com você, enquanto os irmãos vão começar o louvor ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.
pastor. Celebramos a maravilhosa graça de Deus, que um dia nos alcançou, nos redimiu e nos fez de novo filhos de Deus. Aleluia.
vida. Celebramos cada milagre operado por Deus. Celebramos o nosso pastor que passou por vários problemas, várias dificuldades, mas o Senhor a cada dia manteve, sustentou, guardou e protegeu a vida dele. Celebre hoje com gratidão, pastor, o milagre que Deus opera cada dia, cada dia. Ele faz o impossível se realizar em nossas vidas.
fez, nos regozijemos e nos alegremos. Estou muito feliz porque temos uma igreja, temos um pastor, temos irmãos que oram, que cantam, que deixam tudo tão lindo, né? Eu estou muito feliz, irmãos, porque hoje é o culto de ação de graça do nosso querido João. Amém? Nosso pastor, que faz 60 anos. Não parece, né? Não parece. Parece que tem uns 35, tão bonito que é. Mas nós agradecemos a Deus pelo milagre que Deus tem feito. E não podíamos deixar de fazer um culto, né? Para isso, para agradecer a Deus. Que Deus é um Deus vivo, que muda todas as situações. Deus muda tudo que pode estar falando, olha, vai dar errado. Deus vai lá e transforma. E nós queremos agradecer. Estou muito feliz porque minha sogra veio, Dona Alicia, minha mãe, né? Não é nem sogra, é mãe, porque ela é uma bênção. E ela é um testemunho vivo. Depois eu vou pedir para ela falar um pouquinho. A Alicinha, a filha dela, a primeira menina, que já teve o Joelzinho, depois veio a Alicinha, né? Ela sobreviveu no meio de 6 meninos. Aí teve ela, depois teve a Joquinha, que é a pequenininha, que não pôde vir. E ela teve que sobreviver, irmão, no meio de 6 meninos terríveis. E aí a gente fala que ela é tão forte, porque ela teve que lutar com os irmãos e viver, né? E aí depois ela ficou tão forte e tão linda. E eu agradeço a Deus porque a Alicinha não é minha cunhada, é minha irmã também. Eu admiro muito ela, eu amo ela. Porque ela, irmãos, ela prega sem falar. Ela vai falar também, vai cantar também, né? Ela toca instrumentos e ela tem um testemunho tão forte que quando eu fui para a família do João, eu olhei e falei, mas essa moça, né? Ela é moça ainda, mas ela era muito jovem. Como que ela honra o pai e a mãe dela? Como que ela honrava o pai e a mãe dela? Como que ela obedecia a mãe e o pai? E ela já era casada com o pastor Euclides, que está aqui, nosso querido pastor. É o homem mais bravo de Pindamonhangaba. Ele é de Pindamonhangaba e ele é o homem mais bravo de lá. O pessoal até sabe. Quem que é o homem mais bravo da cidade? É o pastor Euclides, da Igreja Assembleia de Deus. E ele é muito sério em nome de Deus, ama trabalhar nas coisas de Deus. E vocês pensam que o João é bravo, mas ele é mais bravo ainda. Mas pode vir depois da paz do Senhor, pode cumprimentar. Mas se o João é bravo, ele é muito mais. Depois vocês vão ver, ele vai estar trazendo a palavra, graças a Deus. Nós estamos muito honrados de estar com eles aqui. É uma bênção, né? Eu nem imaginava essa alegria tão grande. E eu queria falar um pouco da Alicinha, que ela me ensinou muitas coisas. Ela me ensinou, primeiramente, a honrar pai e mãe. Essa moça honrava o pai dela, honrava a mãe dela, honra a mãe dela ainda bastante. E quando o pai dela recolheu, Deus recolheu o pastor Joel, o que ela fez? Ela não ficou sofrendo, mas ela foi cuidar da mãe dela e levou a mãe dela para fazer curso de pintura, né? E levava a mãe dela para fazer isso, e levava a mãe dela. E eu falei, como essa mulher é forte, né? Como ela é forte. Porque além dela cuidar da filha dela, ela cuidava da mãe dela, para que a mãe dela se distraísse. E se você ficar perto dela, você vai aprender. Você vai aprender. Como que ela cuida de todo mundo ao redor dela. Depois ela vai contar que ela tem creche, tem escola na igreja, e cuida, e faz café para as mulheres, e faz... E eu nem sei falar quantas coisas que ela faz, mas ela vai estar falando aqui pra gente. E eu admiro a Alicinha também, porque quando ela visitava a minha casa, quando eu morei num lugar que era bem de gente, né? E era tudo bem bagunçado. E um dia ela chegou com o marido dela lá, e meus filhos eram pequenos. E ela começou a limpar minha casa. E deixou tudo. Você lembra, Alicinha? Ela limpou a casa. Eu falei, não acredito nisso. Ela veio para passear e ela limpou minha casa, tirou lixo, tirou sujeira e deixou tudo cheiroso. Mas ela limpou o dia inteiro minha casa. E foi embora e deixou tudo limpinho. E eu agradeço porque é uma humildade tão grande, né? A pessoa ir na casa dos outros e limpar tudo. E não sair falando, ou não, mas ela foi lá, lavou o chão. Marina, faz assim.
E aquele dia ela me ensinou uma coisa também que eu nunca esqueço. Que ela falou assim: Marina, você estiver dentro de casa, não fica com essas roupas feias. Você lembra disso? Você tem que usar roupa bonita dentro de casa. Hoje em dia todo mundo fala isso na internet, fala nos lugares, né? Mas ela já falava isso aí, né? Quando ela já era, tudo isso que tem na internet, TikTok, não sei o quê, era ela antes. Onde ela vai, ela ia ensinando, né? Ela é professora também. E ela falava assim: Marina, essas roupas sujas, roupa manchada, joga tudo fora. Você tem que estar bonita dentro de casa, igual você sai na rua. Eu falei: nossa, eu aprendi as coisas. E cada coisa, irmãos, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Mas também é uma vida que Deus nos dá de sabedoria e força. Então, quando você anda com uma mulher que tem sabedoria, você anda com pessoas que têm sabedoria de Deus, a tua vida se torna muito mais fácil e muito mais abençoada. Amém? Estou muito feliz. Hoje é aniversário de Joab, mas eu falo da vizinha porque eu não sei. E a minha sogra também não podia deixar de ser diferente. Eu sempre falo que o Joab sempre incentiva os irmãos a estudarem. E tem muitos estudantes de direito. E a minha sogra é advogada, e depois vocês podem conversar com ela, que ela estudou depois de ter 8 filhos. Depois ela vai dar o testemunho dela, eu vou parar de falar aqui. E eu vou chamar primeiro a família tua, Joana, depois você chama, tá bom? Eu queria então, vou descer. E a dona Alice também trouxe presente, porque onde ela vai, ela traz presente, né? Eu queria chamar primeiro a dona Alice para vir aqui para dar. A senhora pode falar um passeio dos irmãos? Não. Fala aqui mesmo. Fala sentada aqui, ela vai falar aqui. Ela que sabe. Aí, sempre muito chique, muito linda. Olha que coisa mais linda do mundo. Essa é a americana. Olha que coisa mais linda. A paz do Senhor para todos. Que bom estar aqui junto com vocês. Uma manhã tão bonita dessa. Aqui, servindo a Deus, prestando um culto ao nosso Deus, e aqui participando da festa desse filhão aqui. Mas fico muito satisfeito de até chegar aqui, porque Marina falou tanto em um milagre, e a minha vida é um milagre, porque quem esteve 19 dias na UTI, fui para o centro cirúrgico 3 vezes numa semana. Aí eu agradeço a Deus, porque eu sou um milagre de Deus. Então não posso perder, não perco nenhuma oportunidade de estar louvando o nosso Deus, servindo aquele que nos deu a vida para sempre. Por isso agradeço os irmãos aqui, a Marina, nos convidou para vir aqui. E o Euclides me trouxe aqui com a Licinha. E que Deus abençoe vocês todos que estão aqui, servindo a esse Deus. Graças a Deus, estamos esperando o dia da glória que Deus vem buscar o seu povo. Estamos firmes, esperando que o Senhor Jesus nos leve para o céu. Mas vai chegar o dia ainda. Como dizia o pastor Joel, o meu esposo, ainda é cedo, né? Mas vai chegar o dia. Ainda é cedo, estamos na fila, ele dizia. Para ele a fila já chegou, né? Já há alguns anos. Mas estamos aguardando que Deus tenha nos ajudado, nos abençoado grandemente. E que Deus abençoe cada um de vocês aqui. Que Deus abençoe. Amém. Agora vai chamar de si. Eu tenho que chamar essa mulher de Deus aqui. Ela é tudo, viu, irmão? Ela organiza, ela prega, ela ora, ela canta. Ela é maravilhosa. Se você quiser fazer isso aqui. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui com a minha família. O pastor Joab
Deus abençoe a sua vida. Pensa no homem de Deus, um homem de fé. Está acontecendo isso, Senhor. Vamos orar. Vai dar tudo certo. É tão bom servir esse Deus. É maravilhoso estar na presença do Senhor. Nunca deixe de seguir a Jesus. Se você parar de seguir a Jesus, como é que você vai encontrar as suas vitórias? Como é que você vai caminhar se Jesus não estiver com você? Eu digo sempre para a Marina, e lá na igreja onde eu estou, irmã disse, acontece isso. Falei, já orou? Não. Falei, vamos orar. A gente tem um Deus tão lindo, tão maravilhoso, e Ele nos surpreende. Deixa ser surpreendido pelo Senhor Jesus todos os dias, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu sou agradecida a Deus, porque na Covid quase fui, mas o Senhor me sustentou. 75% do pulmão tomado. Não fui para UTI. Um dia um médico chegou no meu quarto e disse para mim, falei, dona Alice, vou entubar a senhora. Falei, o senhor está falando com a pessoa errada. Porque eu entrei naquele quarto com uma fé tão grande de voltar para minha casa sem ser o lar eterno. Ainda falava, as enfermeiras entravam, dona Alice, hoje a senhora pode fazer o que quiser. Falei, não vou fazer o que quiser, porque eu vou voltar para minha casa. Não vou voltar para o cemitério, vou voltar para minha casa. Olha, basta você confiar que Jesus é bom e Ele opera maravilhas, e Ele está com você todos os dias e em todos os momentos. Nós moramos em Pindamonhangaba, somos pastores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pindamonhangaba. Um trabalho que eu amo fazer. Eu aprendi com o meu pai e com a minha mãe. Essa história que a Marina contou, de a esposa estar em casa, mal arrumada, meu pai pegava tanto no meu pé, que eu consegui passar isso para ela, para as minhas cunhadas. Meu pai, Licinha, você tem um esposo tão bonito, não fica mal arrumada desse jeito, não? E o pastor Euclides, na época, trabalhava no banco, na Caixa Econômica Federal. Falou, lá tem muitas mulheres bonitas, e ele tem que encontrar uma mulher bonita em casa. Olha, meu pai, olha isso. Eu achava muito lindo. Meu pai sempre foi cuidadoso com a família, graças a Deus, com os filhos. E nós aprendemos muito, né, João? Com meu pai, até administrar e cuidar do rebanho do Senhor. A gente tem um norte, porque Ele nos ensinou, meu pai e minha mãe. Se tem uma coisa que na minha casa não existia, era preguiça. Não se tinha oportunidade para isso. Na nossa casa sempre foi trabalho. Quando éramos crianças, morávamos em um lugar que tinha roça, colheita de café. Quantas vezes nós fomos para a colheita de café para comprar o alimento do dia em casa? Mas foi muito bom, porque nos amadureceu e nos fez crescer materialmente e espiritualmente. E isso é um gozo infindo. Não tem vocabulário para explicar o que você recebe de nossos pais, a orientação. E eu dou graças a Deus. Sou grata a Deus pela vida do pastor Joab, porque o Senhor tem sustentado ele e tem feito milagres na vida dele. Quando Deus faz milagre, é porque a obra ainda não acabou. Ela tem que ser completa. E tem muito mais coisas para fazer. E eu creio nisso. Amém? Amém. Parabéns, Joab. Deus abençoe sua vida.
Quero também agradecer a Deus pela vida da minha mãe, que é uma joia rara na minha casa, nos ensina todo dia. E isso é muito bom, você ser orientado e obedecer às orientações. Lá na nossa igreja sempre é criança, é adolescente, é jovem, é minha idade, é a igreja toda. Eu cuido de todos. Temos que cuidar. Deus nos deu esse papel. Os adolescentes sempre estão olhando se eles estão estudando, como é que está indo na escola, se está frequentando a escola. E é um trabalho muito lindo. Nós temos um centro de convivência que chama Núcleo Criançada Feliz. Ela funciona no período da manhã e período da tarde. E que trabalho lindo, porque às vezes esse ano que está atípico, mas já pegamos ano que a maioria das crianças eram mães apenadas e pais apenados. Às vezes tem a surpresa da criança ir de manhã e amanhã não ir, porque ou o pai ou a mãe foi preso. Mas com a ajuda de Deus e com a liberdade que o pastor Euclides nos dá de trabalhar naquele centro de convivência, quando chega e aquelas crianças, ela recebe o café da manhã, o almoço e vai embora 12:30. Às vezes até toma um banho, porque são crianças de 3 a 6 anos. E a maioria delas, a alimentação delas é aquela que está lá no Núcleo Criançada Feliz. E à tarde nós temos também, as crianças que chegam para o período da tarde, é almoço e um lanche da tarde. E quem precisa de um banho, as tias dão o banho. Temos crianças de mães atípicas, com crianças com autismo, mas o Senhor é tão bom que tem cuidado de nós naquele lugar e tem dado amor muito grande para as tias com aquelas crianças. Eu só tenho que agradecer ao meu Deus e trabalhar. Amém? Joabe também trabalha muito. E Marina também. Marina me inspira, viu? Porque, sim, Marina. Gente, ela não tem canseira, né? Ela fica no hospital dia e noite se precisar. Isso é um dom, uma chamada. Isso é um dom, uma chamada. Vamos dar uma salva de palmas? Pastor Joabe, pastora Marina. Louvar a Deus pela vida deles. Só Jesus que faz isso. Deus abençoe. Meu Deus do céu. A gente fala que a Yasmin puxou essa tia aqui, viu, irmão? Vocês falam que Yasmin trabalha bastante, Yasmin gosta da igreja, mas é porque quem ensinou foi a Alicinha, viu? E ensinar versículo, ensinar as coisas da igreja. A Yasmin, desde pequena, gosta de trabalhar com as crianças. Mas não fui eu que ensinei, foi a tia Alicinha. E a Alicinha também, desde pequena, ela cuidava das crianças da igreja. E a Yasmin sempre foi inspirada, né? Tudo que ela faz na igreja é inspirada na tia dela, que é uma bênção, né? Deus abençoe, Joana. Amém. Sim, agora, hoje eu estou bem comportada, obedecendo o que o Joabe fala. Hoje é aniversário, né, irmãos? Irmãos, eu gostaria de saber se alguém quer dar um testemunho, uma homenagem para o pastor, né? Começando dos pastores, né? Davi, se quiser falar alguma coisa, Pepe, Sidney, Luciana, acho que ia louvar, Simone. Sim, pastor Davi, por favor. A Cleide, Lucimar e Sidney. Davi. E todos os irmãos que quiserem fazer uma homenagem. Amém. Pai, Senhor, irmãos. Glória a Deus. Eu não quero tomar muito tempo, né, das pessoas que precisam falar hoje, mas eu estava ali orando e falando, né, se a Marina der oportunidade, eu quero dizer publicamente, agradecer mais uma vez a vida do Joabe na minha vida. Amém?
As pessoas às vezes conhecem, amigo, tudo, né? Mas eu quero dizer que o Joab, para mim, ele é uma pessoa mais chegada que o irmão, né? A gente às vezes conhece as pessoas publicamente falando, né? O Joab é uma pessoa pública porque trabalha com pessoas. E às vezes a gente fala assim, pô, o Joab é um bom pastor. Mas eu quero dizer hoje, Joab, que você é uma pessoa que eu conheci diferente. Amém? Paulo fala que nós somos como cartas lidas, e as pessoas leem isso, eu tenho certeza que leem isso na sua vida, além das suas palavras, além do ministério que o Senhor te deu, né? O fato de você amar as pessoas, isso transcende a religião, transcende a tua atuação como pastor, é algo que é espiritual, irmãos, né? E se nós temos alguma coisa para aprender com Jesus, é a nossa essência, né? Então eu vejo Jesus na vida do Joab. Sempre que eu precisei, irmãos, além da igreja, né? Eu conheci o Joab e logo me interessei pela palavra, numa época que eu estava interessado pelas coisas de Deus. Eu sempre achei que eu seria um músico, né? Eu tocava na igreja, mas Deus foi me dando uma empatia pela palavra, foi me trazendo para o outro lado, né? Para outra vertente do trabalho, né? Nós como servos, né? E o Joab me ajudou muito nisso, me incentivou a estudar um pouco, né? Eu sabia muito pouco da Bíblia e a igreja não proporcionava muito o estudo, né? E o Joab foi me dando isso, mas no meio do caminho a gente tem intercorrências, a gente tem problemas na vida pessoal, a gente erra, a gente falha. E o Joab, ele sempre olhou além disso, né? Então, nos momentos que eu falhei, nos momentos que eu errei, que eu precisei, o Joab foi um amigo. Eu conheci o Joab como pastor e depois eu conheci como um amigo. E eu vejo assim, é muito difícil as pessoas que têm uma visualização das pessoas, né, que tem uma responsabilidade, as pessoas olham a vida dele, oferecer para você uma mão quando você não está certo. Dizer para você, olha, apesar dos seus erros e tudo, eu quero que você fique aqui, eu quero que você continue. Então, para mim, o Joab é essa pessoa, né, irmãos? Então, você pode contar com ele. E aí, depois, eu quero dizer também, acho que teve um problema, na época que eu sumi, é que eu precisei me afastar, né? Por problemas meus, para não complicar as pessoas, eu prefiro sempre viver minhas crises sozinho. Então, foi uma época que eu fui para o interior, recomecei minha vida, tudo, e não me afastei por causa de vocês, me afastei porque eu precisava mudar de áreas, era um direcionamento de Deus, graças a Deus deu tudo certo, eu voltei, hoje eu estou resolvido, né, com Deus e tudo, mas eu me afastei porque eu precisava, né, mas agora que eu voltei, eu encontrei o Joab com o mesmo coração, a mesma forma que ele era antes, né, e tantas experiências, tantas pessoas importantes que ele conheceu, mas ele preserva as pessoas, né? Ele não mudou a essência. Então isso que eu quero dizer, quero dar esse testemunho, amém? Que além da nossa figura pública, existe uma pessoa que só Deus olha, né? E que nós transparecemos quando nós nos relacionamos. Ninguém consegue esconder quem é, né? Então, Joab, eu quero parabenizar, né? Agradecer a Deus porque tem mantido o Joab realmente, como a Alicinha disse, né? Com o milagre de Deus, mantido a vida dele através do milagre. E isso é muito bom, porque ele continua nos abençoando, nos abastecendo da palavra de Deus, da graça. Então, parabéns, Joab. Amém? E falei muito, acho que a emoção atrapalha até a razão da gente falar, né? Mas estou muito feliz porque chegamos a mais um ano com o Joab entre nós, né? Então, meu irmão Joab, Deus abençoe. Amém? Sidney? Amém. Sidney veio abençoado hoje, ungido, com a camisa o quê, Joab? A camisa pastoral, já. Olha, a Lutimara fez um milagre nessa camisa. Que ele ganhou de um jeito e tá maravilhosa a camisa. Ela transformou como sempre. Toda a roupa do Sidney é maravilhosa.
Paz do Senhor, irmãos. Eu louvo a Deus pela irmã que fala. Essa aí é que nem aquela rede de televisão, nunca desliga. Mas é uma bênção. E quer falar primeiro? Deixa você falar primeiro. Paz, Senhor, gente. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Joab, porque eu sou uma mulher improvável, vim de uma família totalmente desestruturada, onde todo mundo falava que ninguém seria ninguém, mas eu conheci eles, e eu conheci eles bem pequena, depois eu encontrei de novo, porque eu conheci eles a primeira vez que eles vieram, né, vestida de bichinho em cima dos carros, eu era muito pequena. E aí, quando eles voltaram, eu voltei para a igreja junto com eles. E eu aprendi a ser esposa. Eu aprendi a ser mulher. E eu aprendi que, assim como Jesus falou, que agradecendo que todos que vieram até ele não perdeu nenhum, eu entendi que eu não podia perder minha casa, e não podia perder meus filhos. E eu criei os meus filhos com o exemplo que eu consegui dentro da casa deles. Porque quando eu cheguei na igreja, eu nem conhecia muito, mas um dia me mandaram lá para... Como era o nome da cidade? Itapeva. Eu estava há pouco tempo na igreja e falei assim, você pode ajudar a cuidar das crianças, da Yasmin e do Lucas. E eu fui com a Maura e com as crianças que eles tinham viajado. Eu vi uma família, eu vi a Alicinha fazendo a barba do pai dela. Sabe, assim, para poucas pessoas, assim, você pode falar, nossa, mas para mim aquilo, assim, veio honrar. Eu não tive pai. Eu nasci num lar, eu não tinha pai. Eu aprendi com ele o que era ser com eles, o que era ser pai, o que era ser mãe, o que é cuidar de uma família. E assim, eu honro a Deus, porque os meus filhos são... A minha filha hoje tem 21 anos, ela nasceu aqui. E quando eu engravidei, eu falei, agora eu vou sair da igreja, porque eu não quero envergonhar eles, eu acho que eles não merecem. E o pastor Joab e a Marina me trouxeram para perto, eles me acolheram. A Lê tem 21 anos, nunca saiu da igreja, o Samuca tem 16. Eu estou criando eles assim, do jeito que eles me ensinaram, do jeito que eu via o Lucas e a Yasmin. Brigo, pego no pé, estuda, e assim, e não sai da igreja. Não sai da igreja. Então eu aprendi o que eu aprendi com vocês. Eu aprendi. Eu lavo a roupa, eu aprendi sozinha mesmo, mas assim, aprendi o que eu aprendi com vocês. E eu honro a Deus pela vida do pastor Joab, sempre. Essa última vez que ele ficou doente, eu quase fui pra lá. Todo dia eu, Marina, até perturbei a vida da Marina, bichinha. Mas assim, eu honro a vida dele. Mesmo que eu sou um pouquinho mais nova que ele, mas para mim ele é como um pai. E eu agradeço muito a Deus, muito a Deus mesmo pela vida dele, porque ele está aqui, porque ele é um milagre mesmo. Ele é um milagre e eu agradeço a Deus pela vida dele, por tudo que eles me ensinaram, por tudo que eu sou como pastora hoje, como mulher. Eu agradeço a vida de vocês, agradeço a vida da Marina. Então, pastor Joab, parabéns, pastor. E o senhor vai ter muitos anos de vida ainda. Jesus vai voltar, o senhor vai junto com a gente assim, ó, subir. De mão dada. Glória a Deus. Amém, irmãos. Bom, o pastor Joab, eu vou falar aqui, eu tenho o dia inteiro aqui, ainda sobra conversa, né? Porque o pastor Joab, quando eu vim para a igreja, quando eu conheci, eu não era crente ainda, né? Eu não era um crente praticante, eu vinha saber como que funcionava, como que era. E o Joab chegou e falou, né, me conquistou, né? Me conquistou e acabei ficando aqui, né? Acabei ficando aí, né? E depois de um tempo ele me colocou para filmar, né? Arrumou um jeitinho de me segurar na igreja, né? Aí, daí para cá, a gente empurrando muito carro junto, né?
Ah, meu Deus, tem muitas histórias de Joabe, né? Uma vez eu fui, ele com uma selic, né? Com defeito, eu rebocando a selic com a Towne. Lá para a Zona Norte, o povo morria de rir de ver uma Towne puxando a selic. Muitas histórias, e eu louvo a Deus pela vida dele, porque muitas coisas do Evangelho eu aprendi com o Joabe. O Joabe foi meu pastor, meu professor, né? E depois eu dou a dica para ele de como deixar o cabelo pretinho, para a senhora não estar mais, né? Não está mais passando aquele nezinho que deixa preto, mas tudo bem, depois eu ensino ele, né? E esse homem é uma bênção na minha vida. E esses tempos aí da Covid, pensei até que eu ia perder meu amigo, né? Mas graças a Deus, Deus é muito bom, né? Que está sempre cuidando de nós, né? Até esses dias eu pensei que nós dois eu tirei uma foto lá, os dois de muleta, né? E esses tempos agora, praticamente, só quase os dois de muleta. Defeito na perna. Mas parabéns, João, você. Obrigado. Você não tem muita palavra, não tem muito o que dizer. Você é tudo, né? Antes de passar a palavra, o Joabe, a dona Alice e o pastor Joel, né? Como a Alicinha falou, na casa deles não tem preguiça, né? A dona Alice sempre trabalhou, é aposentada, e como trabalhando na igreja, o pastor Joel sempre ensinava, né? Para as pessoas estudarem. E o Joabe, como se fala, né? O fruto não cai longe da árvore, né? Então ele também aqui na igreja sempre ensinando, né? Todos estudarem. Casou, tem filho? Mas estuda. Vai estudar. Tem que ter uma profissão? Vai estudar, né? E quantas mães, né, que têm filhos grandes estudam, né? Hoje, a Rê, né, que faz direito, né? A Rê, quem mais que estuda? Né? A Mela, a Ivani, e sempre temos irmãs que estudam. Amém, glória a Deus. Fico muito feliz, né? Pela Lucimara, como ela disse, né? Quantas coisas ela passou na vida, eu vi muitas coisas, e Deus, pela sua misericórdia, nos ajudou a falar com ela. E hoje, a Lucimara, quantas faculdades você já tem? 2 ou? Oi? Uma só. Mas se formou, estudou, você é pedagoga, né? E a filha, assim que completou a idade, já entrou na faculdade também. Então eu fico muito feliz por isso, e é sempre uma bênção, né? Quantos irmãos estão fazendo faculdade aqui? Irmã Melo, Rê, tem mais pessoas, Ivani. É que hoje, irmãos, é o dia do Enem. Então nós estamos com uma luta aí, muitos jovens foram para o Enem, né? E os pais têm que acompanhar os filhos no Enem, que às vezes é longe, mas eu louvo a Deus, né? Eu passei momentos, né? Acompanhei momentos difíceis da vida da Lucimara, mas também a gente tem se alegrado na vitória. Amém? Glória a Deus. Cleide, vem cá, filha, dá uma palavra. Cleide é nossa filha na fé também. E A paz do Senhor a todos. Eu não sou de falar em público, vou ficar encapulada aqui. Mas eu não poderia te deixar vir aqui, né, nesse dia tão especial do pastor. Muita gratidão pela vida dele. Também vivenciei tantos milagres, como todos nós que estão aqui, né? Muitos milagres. E junto comigo, o pastor passou muitos momentos, né? A Marina, a sua família, momentos bons, momentos ruins, mas que todos os momentos o Senhor estava conosco. E o pastor Joabe me deu muitos conselhos. A minha família veio para cá, né? O Lucas, que tem 21 anos, meu neto, praticamente nasceu nessa igreja. A Lucimara, a época que as crianças andavam todas juntas aqui. Então é muita gratidão a Deus pela vida do pastor Joabe, pela sua família. Eu falo que eu oro todos os dias, apesar de eu não estar congregando aqui agora,
porque há 10 anos atrás eu me casei de novo. Tem uma história grande aí, né, pastor? Né? Fiquei viúva, por falta de uma vez, fiquei 2, mas o Senhor estava comigo o tempo todo. E a semente, né, que foi plantada, da fé que a gente tem, nunca falhou, nunca, sempre Deus em primeiro lugar, sempre sabendo que é o Senhor que nos sustenta, não tem outro que nos sustenta, não Senhor Deus. E assim, eu tenho momentos muito marcantes, que o pastor Joab veio de longe para o funeral do Fábio, como veio de longe para os 15 anos da Gabi. E é muita gratidão. Eu sei que na época a sua saúde também não estava boa, mas veio lá da Praia Grande para celebrar os 15 anos da minha neta. Então é muita gratidão por tudo, assim, é muita coisa. São 20 anos, me batizei aqui eu conheci o Senhor, aqui minha família veio, minha mãe, minhas irmãs, todos. Celebrou os 70 anos da minha mãe, que hoje já está no 83, graças a Deus, com saúde. Então é muita coisa. E assim, gratidão a Deus por tudo. Gratidão a Deus pela vida do pastor Joab, e é o que eu sempre falo, pastor. O senhor é um exemplo de fé para mim. Quando alguém fala para mim, não tem outra pessoa, é o Senhor. E os milagres que a gente sabe que Deus fez. E como foi dito aqui pela Nicinha, se continua fazendo milagre é porque ainda tem muita coisa ainda para acontecer. Então eu honro a Deus, eu glorifico a Deus pela sua vida, e que eu possa passar mais e mais momentos aqui com o Senhor, com a Marina, com a Yasmin, Lucas, Ferjo e a família aumentando, Zion. É muita gratidão a Deus por tudo. Que Deus abençoe, que Deus dê sabedoria, dê entendimento, discernimento, muita saúde, muita. Que restaure sempre, em todo momento, a saúde do Senhor, para que a gente possa estar aqui, ouvindo a Tua palavra, que é maravilhosa. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Eu agradeço muito a Deus por esses irmãos, né, que Deus coloca no nosso caminho. Já passamos aí 2 lutos junto com a Cleide, né? E momentos difíceis, filhos adolescentes, e ela passou por um luto e ficou quase doida na época, queria tomar decisões difíceis, tinha uma boa carreira na Novartis, né? Uma empresa, e ela queria jogar tudo pro alto, para que serve a vida? A gente trabalha para continuar vivendo, né? E ela queria parar de trabalhar, queria deixar tudo e ficar em casa. Eu falei, daqui uma semana seus filhos estão dizendo, o que você está fazendo aqui, mano? Dá sossego, né? E ela continuou na carreira dela, se aposentou agora, né? Numa posição muito favorável, e eu louvo a Deus, né? Que continua aí, aposentada, jovem, né? Não sei se pronta para o 3º casamento, né? Já foi 2, né? E eu aqui não me candidato não, porque já foi 2. A Marina falou, se eu ficar viúva, você casa com a Cleide. Eu falei, eu não. E aí quem vai ficar viúva, ela vai ficar viúva de novo. E eu vou embora. Não, eu não. Eu sempre falava, antes dela casar com o Fábio, Joab, se eu morrer, a única pessoa que você pode casar é com a Cleide. Eu louca. Minha sogra Marina no paraíso, brincando, né? Que é minha irmã querida. E graças a Deus, estamos aí. Amém, glória a Deus. Então eu agradeço muito a Deus de alguma maneira, né, ter influenciado a vida de vocês, que liderar isso, irmãos. Liderar é influenciar pessoas para um objetivo. Então a gente tem, pela misericórdia de Deus, influenciado os irmãos, e eu agradeço as palavras, as coisas que escreveram, tão lindas, né? Que eu nem sei se eu
merecedor das palavras que vocês escreveram no Facebook, nos grupos da igreja, no Instagram. Eu agradeço muito o que vocês fizeram. Eu acho que eu vi a Simone por aí, é isso não? Simone está aí. Vem cá, filha, fala rapidinho aqui, 2 minutos. A irmã agora é pentecostal, da neopentecostal extrema, né? Então, não vai fazer igual aquele irmão, não. Já que eu não trouxe um presente, eu vou dar uma profecia para o pastor de presente. Parabéns para você nessa data querida. A paz, Senhor Jesus. A paz, Senhor Jesus. Eu sou penteca. Gente, bom dia a todos. Como já foi dito aqui, eu também não poderia deixar de vir. A Marina falou muito das qualidades das pessoas, da família, mas você também tem muita qualidade, viu? E eu aprendi muito com você. Quarta-feira eu estava com as crianças na salinha e eu falei assim, tem que estudar. Frase de quem? Marina. Com banana. Banana é bom para a saúde. Então, a gente aprende muito com vocês, e eu louvo a Deus pela sua vida, pastor, pelos ensinamentos, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente coloca em prática é o que a gente aprendeu com vocês. E eu quero deixar aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Virou pentecostal. Estou enchendo a paciência dele. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Então a obra vai continuar sendo aperfeiçoada, a obra de Deus na sua vida, no seu particular, na sua igreja, com os seus membros, vai continuar sendo aperfeiçoada. Eu louvo a Deus e é só. Amém? Glória a Deus. Amém, glória a Deus. É minha filha, mas me abandonou, mas não tem problema, a gente perdoa, né? Só de receber o beijinho da Mari, já está tudo perdoado e resolvido. Amém? Eu estou muito feliz, acabou de chegar aqui uma família muito querida minha também, né? Todos são famílias queridas, né? A gente não, nós vamos ouvir. Não, suas irmãs não chegaram, não, elas saíram já. Por isso que eu estou usando esse termo. Né? Família da Marina, todo mundo tem que carregar sua cruz, né? Então, se o meu Jesus carregou uma cruz, por que eu não vou levar essa família também? Então, mas está aqui a irmã Benedita querida, né? E que cuidou de mim quando era jovem, com muito carinho, com muito amor. Está a Edna também, pessoa muito querida. E está a Rosane também, né? A Rosane e essa família, a gente se conhece há 40 anos. Eles aguentaram quando eu comecei a pregar, quando eu comecei a falar, que eu quase tomava o microfone do pastor Brasílio para falar. Né? O pastor Brasílio falava, vai dirigir a reunião de oração, Jorge. Eu ia, né? O pastor Brasílio mandava, como mandava, né? E como a gente obedecia e como a gente tem tanto carinho. Eu diria que a Rosane, né? Ela é minha amiga de 40 anos, irmãos. Mas é porque quando eu conheci ela ainda estava nos braços da mãe. Não é porque ela tem idade, não. Ela estava nos braços da mãe ainda. Conheci ela bebê. Então, hoje, né? E continua uma amiga tão fiel, amorosa, constante, presente, né? Que nos abençoa com a sua companhia todas as noites nas lives também, apoia muito o meu ministério, apoia o ministério dos meus filhos, né? Quando eles fazem a live da Marina, ela sempre está presente. Quando eu falei de construir essa igreja, foram uma das primeiras pessoas que mandaram uma oferta para construir a igreja, mandaram uma oferta, né, falei, eu preciso levantar uma parede. Aí quando eu falei de levantar a parede, eu levantei a parede e estou pensando em construir a igreja, porque a igreja era só o coisinho lá de trás que nós fizemos em um mês, né? E aí resolvemos construir aqui. E eu falei,
que Deus me ajude, né? E construímos essa igreja em 3 meses. Foi um milagre de Deus. E o nosso chefe aí, o prefeito da igreja, né? O Adilson está aí, no testemunha. Vem cá, Rosane, querida, por favor. Chegou, está aí. Você me pegou desprevenida, hein? Pastora sabe falar. É uma honra, né, esse convite. Agradeço a Deus por estar aqui. A paz do Senhor para todos. Amém. Nós viemos de longe, saímos de casa às 9h30 e chegamos agora. O caminho é longo, mas merece. Você merece toda a honra por tudo que você tem feito pela obra do Senhor, pela sabedoria que Deus tem te dado aí para falar a palavra do Senhor, pelo amor que tem demonstrado por todos, e que Deus continue te abençoando sobremaneira, acima do que você pensa, imagina ou sonha. Que Deus realize os desejos do seu coração, te dê muita saúde para você continuar falando de Deus em todo o tempo. Parabéns pela família linda que você construiu. Certamente Deus se alegra da tua vida. Parabéns. Obrigada. Obrigado. Amém? Glória a Deus. Nossa irmã chique, né? Lá da igreja da família de Silvio Santos. Muito nível, né? Então, irmãos, agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. O padre não chegou ainda. Nós vamos representando, irmãos, a massa. Representando a massa. Eu quero chamar meu amigo aqui do peito, do coração. É você, Adilson. Vem cá, nosso prefeito da igreja. O homem que se dedicou aqui com tanto afinco, né? Tá aí com essa história de querer morrer, irmão. Falei, querer morrer, rapaz. Você nem fez o jardim ali na frente ainda, quer morrer. Nem fez a rampa aqui para mim subir, quer morrer. Você não pode morrer não, rapaz. Fica calmo. Nós vamos construir umas 5 igrejas ainda. Amém? Amém, meus irmãos. Eu só tenho a agradecer, a Deus, e te dar parabéns, que Deus esteja na vida sua, cada um de nós aqui, Ele é aniversariante, mas todos nós precisamos de Deus, Então, eu te dar um beijo aqui. Os brucutu também amam, Daniel. Os brucutu também amam. Meu Deus do céu. O camarada nunca deu um beijo no pai. Lá no hospital. Minha irmã, de novo. Aí você vai lidar com a. Não, calma. Tá bom. A igreja testemunhou, a gente tem testemunhas aí. Meu amigo, obrigado, viu? Deus abençoe. Meu irmão, tá com saúde aí para dar e vender, subia nessas colunas aí, sem proteção, os filhos brigando. Agora que ficou rico, tá vendo esse monte de peru escolar aí, essa frota? É tudo dele. É tudo dele. E agora que ele comprou um carrão, que eu não sei nem entrar no carro, falou, pastor, vem orar aqui no carro. Orei pelo lado de fora, que eu não sei nem entrar naquele carro dele, Agora o cara inventa de ficar doente. Pelo amor de Deus, Os meninos estão gostando que você está com essa história de doente aí, que domingo passado mesmo, na hora que eu estava saindo, eu vi o Juan chegando naquele jipão aí, maravilhoso na igreja para buscar você. Então, irmãos, glória a Deus, que você tenha muita saúde, Adilson, para desfrutar tudo que Deus tem para a sua vida. E nós precisamos combinar as datas que você tem de folga agora, que você vai ficar de folga agora em dezembro, nas férias escolares, para a gente comprar, e presentear o irmão com aquela passagem lá para viagem em nome de Jesus. Ver as datas, aproveitar Black Friday agora, Black Fraud, e tentar comprar uma passagem. Amém? Esqueço de mais alguém? Não.
Amém. O Pepe e as crianças têm louvor? Não, irmão. Que pena. Então, vamos fazer uma oração, irmãos, agradecer ao Senhor. E, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, porque a nossa vida vem do Senhor. Ela vem de Ti, Senhor. O Senhor, como diz o Salmo 27, é o garantidor da nossa vida. E eu te agradeço por isso, Pai, porque o Senhor garante a nossa vida. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem cuidado de nós. No nome de Jesus, amém, amém. Tá bom. Vem cá, Lucas, senão a mamãe morre. Nós esquecemos ele. Não esquecemos, calma. Bem, agradeço a... Se falar meus lindos, vai tomar um... Não, meus lindos não, mas eu quero falar, diante de tanta coisa linda que a gente ouviu, quero falar sobre o título de pastor. É muito importante e Deus honrou meu pai com esse título, mas esse título é uma mera formalidade, é uma mera consequência do que realmente é o mais importante, que é o humano. Quando a Lucimara falou que a pastora Marina fez dela uma mulher, eu pensei na minha criação, pensei cada ano com meu pai, e agradeço ao meu pai por ter me criado um homem, com meus defeitos, com minhas falhas, com as minhas limitações, mas um homem digno, um homem honesto, um homem na essência da palavra. E eu não quero falar do pastor, não. Quero falar do humano, aquele que acolhe, aquele que abraça, aquele que está lá disponível quando você precisa, aquele que recebe a todos que precisam dele. Eu quero agradecer a Deus pelo meu pai, e cada internação que ele passou, que ele passa, que ele vive, eu peço a Deus, Deus, mantenha ele com a gente, não leva não, porque quem perderia é nós, de perder a convivência com esse homem, com esse humano, com esse ser humano, que mais que o título é a vida, é a dedicação, é a obra, é o acolhimento, é o pertencimento, é a comunhão de poder estar junto, é a comunhão e a liberdade de poder discordar, de poder debater, de poder não concordar com o que ele fala. E tem coisa que eu não concordo mesmo, e está tudo bem, mas eu agradeço, porque esse ser humano me faz um ser humano melhor todos os dias da minha vida. E para não ficar nas minhas palavras, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo, para mim, foi o maior homem que a Bíblia teve, e que eu possa minimamente ser teu imitador também, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Obrigado. Sem chat GPT, hein? Sem chat GPT, hein? Caramba! Meu Deus do céu! Eu não podia deixar de dar a palavra para minha ovelha, né? Vem cá, minha ovelha.
E depois já se prepara aí que a Luciana e o Marcos têm uns vídeos para soltar, e depois eles vão louvar a Deus e nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós estamos muito honrados hoje com a presença do pastor Euclides aqui, que é pastor, né, há muitos anos, desde jovem, e nós vamos ouvir a palavra como pastor depois do louvor do pessoal. Comecei a pastorear, era uma jovenzinha, né? Hoje já é uma senhora internacional. Agradeço a Deus por tudo, por poder ter compartilhado a vida com você. Não foi só, não é uma história só da igreja, da vida, né? São quase 40, né? Mas vamos pular essa parte para não ficar desagradável para uns. Parabéns pelos seus 60 anos, Luciana Faustão. Um dia você chega lá. Já. O Joab é um pai da fé, um irmão na vida. A gente compartilhou muita coisa e graças a Deus seguimos juntos durante toda essa jornada. Então eu agradeço a Deus por sua vida, pelas vitórias, nas lutas que você tem superado, graças a Deus. É uma vida. Até nossas lutas são iguais, né? Porque ela tem um filho também, morando na Califórnia, mas ela é mais chique, né? Ela compartilhou a vida comigo, irmão. Ela só não compartilha o dinheiro, né? Porque de 2 em 2 meses ela vai lá visitar os filhos na América, passa um tempo lá na Califórnia, né? Como diz a música do Lulu Santos, garoto, eu vou pra Califórnia. Então, e eu fico aqui só na vontade. Mas glória a Deus pela vida da Meire, e é isso, é 40 anos junto. Quantas situações nós passamos lutos juntos, e Deus dando força, dando graça, passamos enfermidades juntos na família, e continuamos orando e vivendo. E é isso, irmãos. Viver na fé é viver partilhando do amor de Jesus e partilhando a vida também. É essa a mensagem que a gente ouve nessa manhã, de uma partilha de vida, né, de conhecimento. Eu sempre repito para os irmãos, Jesus, ele passou a vida fazendo 2 coisas: pregando o Evangelho e ensinando, fazendo discípulos. Ele pregava o Evangelho e ensinava. Em todas as oportunidades você vê Jesus fazendo isso. E ele diz, aprendei de mim, né? Então a igreja é um lugar de aprendizado. E como eu digo, se você ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus no seu coração e aplicar essa palavra na sua vida, você vai ser bem sucedido. Você não vai ter que chorar visitando seus filhos na cadeia. Você vai prosperar, seus filhos vão prosperar. Você vai ensinar o valor do ensino, o valor do trabalho e o valor, principalmente, de temer a Deus. Que a palavra de Deus esteja no coração dos seus filhos, da sua família, para que você viva essas promessas de Deus sobre a sua vida. Amém? Nós vamos louvar a Deus com o Luciano e o Marcos, e depois nós vamos ouvir a palavra de Deus, mas já introduzindo o pastor que vai pregar nessa manhã. Eu tenho muita admiração pelo Euclides. Ele é fruto, né, de um homem que era um evangelista, o pastor Valtinho, conhecido como Valtinho, né, que ele foi trabalhar com esse homem num trabalho, e esse homem evangelizou a vida dele, né? E ele aceitou Jesus através do evangelismo desse homem. Esse homem hoje é um pastor da Igreja Nazareno, né? É muito importante, mas o mais importante é que esse homem continua sendo um servo de Deus, com amor pelas almas, com amor pela evangelização, e essa semente do amor
da evangelização, ele deixou no coração do pastor Euclides, que vai pregar nessa manhã, qual eu tenho muita admiração. Pastor Euclides, quantos membros tem a igreja lá hoje? 4.500 membros, fora as crianças. A igreja tem 4.500 membros, fora as crianças. Ontem no congresso era 825 jovens, só jovens. 825? Cantando. Um coral de 825 jovens Foi numa quadra, né? Na igreja. Foi na quadra de esportes, porque num ginásio de esportes da cidade, porque a igreja não comporta. Mas mais importante do que os 4.500 membros, do que os 825 jovens cantando ontem, uma coisa que me dá muita admiração no pastor Euclides. Até hoje, ele mantém um programa de evangelização muito grande, muito sério na igreja, lá em Pindamonhangaba. E não é incomum você ver o pastor Euclides no meio da rua, lá no centro de Pindamonhangaba, entregando folheto, mão por mão, com os outros membros da igreja. Isso é um exemplo, irmãos, né? E a semente do Evangelho ficou no coração. Então, e a semente de ser um evangelista, de ser um pregador, que é a coisa mais preciosa que a gente carrega, irmãos. Não é os nossos bens, não é as coisas que você, os títulos que você tem. A gente tem aqui na nossa igreja uma variedade de pessoas, né? Pessoas que têm dificuldade de ler, né? Aprendeu a ler com a Bíblia. E nós temos aqui pessoas com doutorados, inclusive internacionais. Então, e esses títulos acadêmicos, todas essas coisas são maravilhosas, elas acrescentam o seu currículo, o seu LinkedIn fica lindo com todas essas colocações, né, no seu currículo, mas a coisa mais preciosa que a gente tem, irmãos, é a presença de Jesus na nossa vida. E isso a gente tem que partilhar essa riqueza com os outros, partilhar essa riqueza com os outros. E o pastor Euclides, para mim, é um exemplo dessa dedicação. Meu pai e minha mãe foram homens que construíram muitas, dezenas de igrejas. Quando eu era criança, a igreja do meu pai já tinha mais de 10 mil membros. Quando eu era criança, você imagina quantos anos atrás era isso. Mas meu pai nunca perdeu aquele ardor missionário, aquele ardor evangelístico no coração. Saía lá na feira, pregava, levava grupo de música no fim da feira lá, ficava tocando, enquanto parava a música ele pregava, falava. E nós já fizemos muito isso daqui por aqui também, nessa Vila Marcela, nesses lugares que não tinha nem asfalto, era tudo barro, né? E meu pai foi, mas parece que da minha família eu fui, né? Os outros, né? O Euclides, o meu primo Sisac, o meu irmão o Jair, eles herdaram, né? Esse dom do meu pai de construir muitas igrejas, de fazer muitas igrejas, mas Deus pôs no meu coração e me deixou assim como um pastor local, né? Mas eu agradeço muito a Deus e persevero nesse chamado que Deus deu para a minha vida e a vida de vocês aqui. Eu olhar a irmã Dirce, né? Mãe da Simone e mãe de outros irmãos aqui da igreja. Ela é um exemplo para nós, uma mãe na fé para todos nós aqui na igreja, e nós nos alegramos com cada vida, com cada história, com cada transformação, com cada mudança. Nós vamos louvar o Senhor e logo depois vamos ouvir a palavra. E eu queria, né, falar essas coisas a respeito do pastor que vai pregar, porque quando ele se levantar aqui para pregar, tudo que ele falar, você sabe, pela vida dele, pelo testemunho que eu dei, que ele tem autoridade para falar. Não é aquele que tem um título de pastor e fica sentado num trono, né, de uma grande igreja igual um rei, mas é um homem que serve, né, que tem esse chamado e entende
a sua situação de céu. Marcos, Luciano, vem, por favor, filhos. Vamos louvar a Deus e agradecer ao Senhor, celebrar a vida, né? Essa semana, novamente, eu dei trabalho para os anjos, né? Os anjos têm sofrido comigo, porque na segunda-feira, na minha hemodiálise, no meio da hemodiálise, lá no começo da hemodiálise, a minha pressão começou a cair, e todo mundo lá em cima de mim, as pessoas da enfermagem. Daqui a pouco eu não vi mais nada. Eu desmaiei, eles acharam que foi uma parada cardíaca, me levaram para uma sala de emergência. Quando eu acordei, eu estava com o corpo cheio de eletrodos, né? Que eles estavam fazendo os eletros, fazendo as coisas, e já estava a Marina lá em cima de mim, um monte de médico em cima de mim, e a ambulância já para me conduzir, para levar para o hospital. E dali da hemodiálise eu já fui direto para o hospital, mas graças a Deus, quando chegou no hospital, eu já estava melhor, eles já tinham conseguido me recuperar, e fizeram mais exames, e eu fui, me liberaram. Eu voltei para casa, foi um milagre muito grande de Deus. Ontem, sexta-feira, na minha hemodiálise, veio uma enfermeira que estava no dia, e ela falou: seu João, eu falei: pois não. Ela falou: o que o senhor viu? Eu falei: como assim, o que eu vi? Ela falou: todo mundo fala que quando a pessoa tem o que o senhor teve assim, ela vê Jesus, ela vê uma luz, ela vê um túnel. O que o senhor viu? Eu falei: não vi nada não, menina. Eu falei: mas meu negócio foi tão feio assim? Ela falou: feio? A Paula, que é moreninha, está branca até hoje, pastor. O senhor não é o médico do Michael Jackson, mas o senhor transformou ela. Ela está branquinha até hoje, a técnica que estava cuidando de mim. E ela foi lá, me abraçou, essa técnica, chorou: pastor, eu orei tanto pelo senhor, seu João, eu orei tanto pelo senhor. Eu falei: tá bom, filha, pelo menos serviu para você orar, né? Então, graças a Deus. Bem, vamos louvar a Deus e depois vamos ouvir a palavra do Senhor. Ah, Senhor, que não provou o grande amor do seu Senhor. Porém eu sei, esta questão, Ele está sempre ao meu redor, para me guiar ao meu redor. Ao meu redor, para me guiar do teu amor tão bom. Ele está sempre ao meu redor, para me guiar. Quando Jesus me vê de mim, eu compreendi. Ele está sempre ao meu redor, quando eu partir. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor, pra me guiar. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, pra me guiar com seu amor.